E hoje é comemorado o Dia do Citricultor. Esta data foi criada em 1969. De lá para cá, a citricultura brasileira se desenvolveu muito e hoje é motivo de orgulho para a economia do Brasil. Um dos desafios da citricultura é o manejo dos pomares por conta dos cuidados que as frutas exigem. E para falar um pouco da produção de citros aqui no estado, eu converso agora com Paulo Márcio, engenheiro agrônomo e extensionista rural da Agraer. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Primeiramente, fala um pouquinho para a gente de quanto é a produção de frutas cítricas aqui do estado. Então, Anny, infelizmente ainda aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma produção de frutas cítricas aí, numerando laranja, principalmente a laranja-pera, o limão, sendo o principal o limão Tahiti e a poncã, é uma produção ainda incipiente para o nosso consumo. A maior parte da produção ainda vem do estado de São Paulo. Mas a região de Campo Grande, por ser o principal mercado consumidor do estado, é a que concentra a maior produção dessas frutas aqui no estado também. Então, a nossa região aqui de Campo Grande é onde se tem mais a produção dessas frutas que você citou aí. Exatamente. E no estado, qual que é a fruta que se produz mais? É a laranja-pera principalmente. E qual que é a região ali que concentra-se a maior produção da laranja? Então, ainda os dados que ainda nós temos, referentes agora à produção do ano passado, ainda é o município de Dois Irmãos do Buriti, dados que nós levantamos recentemente, em torno de 350 a 400 hectares de laranja-pera plantada no município de Dois Irmãos do Buriti. Em segundo, aí hoje está o município de Aparecida do Taboado, dados recentes também, em torno de 310 hectares, enumerando as três frutas que nós citamos, aí, laranja, limão e poncã, né? Porque aquele pessoal do interior do estado de São Paulo começou a migrar para o nosso estado agora, o que é uma boa notícia, né? O pessoal de lá, as terras estão sendo mais ocupadas pela cultura de cana, então a cana está invadindo o espaço da laranja em São Paulo e tem muito produtor de laranja do estado de São Paulo que está migrando agora para o nosso estado, principalmente naquela região do Bolsão ali, município de Aparecida do Taboado. O que é muito bom, né? Já que, infelizmente, a nossa produção aqui não acompanha a demanda do estado, né? Não, para você ter uma ideia, dados que nos passam principalmente o principal mercado que recebe frutas no estado, que é a Ceasa, dados do ano passado, 58% da laranja que entrou no Ceasa veio do estado de São Paulo, 22% do Paraná. Apenas 18% aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E todos os municípios aqui do nosso estado, eles são aptos para o cultivo de frutas cítricas? Como que funciona, Paulo? Então, Anny, principalmente as regiões do Planalto, você pode enumerar que todas elas são favoráveis ao cultivo de citros no estado. A gente deixaria de fora apenas aquelas áreas do Pantanal, as terras alagadas mesmo, que não são próprias para esse tipo de cultivo. Nas demais regiões de todo o estado, você pode cultivar citros normalmente. E quais são os tipos de laranja e limão que são produzidos aqui no nosso estado? Principalmente a laranja-pera, que é a laranja mais comum, essa que você faz suco em casa aí, e o limão Tahiti, que é o que ocupa aí 95%, 99% do consumo no estado também. E você, como engenheiro agrônomo, pode falar para a gente um pouquinho de quais as dificuldades, né, que os produtores, essas pessoas que investem nessa produção, nesse setor da fruticultura, quais são as maiores dificuldades que eles encontram? Então, nós temos casos hoje em dia aí que, apesar da grande parte dessa produção que é comercializada no estado ainda vem de fora, nós temos casos aqui em Campo Grande mesmo de produtor com dificuldade de comercialização de poncã hoje no estado. Que nós estamos numa época que é o forte da produção da poncã, tem muita produção no mercado e apesar de vir muita coisa de fora, produtores daqui com dificuldade de colocar a fruta no mercado. O grande atacadista ele já tem aquele esquema de comércio dele acertado e ele não pode fugir dos fornecedores dele, né? Então muitas vezes o próprio produtor do estado fica com uma época dessa, que é hoje, por exemplo, que é a poncã, que está em plena produção, tem muitos produtores com dificuldade de colocação da produção no mercado. A poncã hoje, você vê em todas as esquinas da cidade vendendo poncã a R$1 o quilo, né? Para você ter uma ideia. Sim, você falou aí da comercialização, nem na parte técnica, por exemplo, no plantio, em relação às pragas, aos cuidados mesmo com esses tipos de frutos.
Quais são as maiores dificuldades, Paulo? Então, dessas três frutas cítricas, a laranja, o limão e a pocã, a que teria mais dificuldade com relação ao controle de pragas e doenças seria a laranja-pera. Mas hoje em dia, Anny, a maior dificuldade ainda, a gente volta a falar, é na questão da comercialização, porque existe uma tecnologia muito avançada hoje, inclusive para pequenos produtores, para controle de todas essas pragas e doenças. O produtor que vai partir para esse tipo de atividade, o que a gente aconselha para eles? Procura assistência técnica, existe assistência técnica particular aqui em Campo Grande, em todo o estado. A própria Agraer faz esse tipo de trabalho também, para que ele não tenha problemas no controle. Ele tendo um acompanhamento técnico adequado, ele não vai ter muita dificuldade. Uma dificuldade que ele vai ter é que tudo isso gera custo, né? E o controle de pragas e doenças hoje, se for partir para o controle químico principalmente, é caro. Então ele tem que fazer um projeto bem feito, com a questão do comércio bem amarrada lá na frente, para ele não ter dificuldades, né? Paulo, e o maracujá e o abacaxi? Como é que está o setor aqui no estado? É pouco? Então, ainda temos uma produção incipiente, existe muita fruta vindo de fora ainda, mas o maracujá e o abacaxi são culturas que a gente recomenda principalmente para os agricultores familiares, que são culturas assim mais simples e com menor custo de produção. Então, se o produtor investir e tiver um mercado bem arranjado já para ele comercializar o seu produto, é um ramo de bastante futuro para a agricultura familiar no estado. Principalmente o abacaxi, que é uma cultura bastante rústica, né? E qual que é o tempo de produção do abacaxi e do maracujá? Então, até dar o frutinho lá. Então, o maracujá, em torno ali do quarto, quinto mês em diante, ele já começa a produzir. Se for uma lavoura bem conduzida, ele pode estender essa produção por mais de 3 anos. No caso do abacaxi, é uma cultura que ele produz uma vez só, né? Em torno de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, ele começa a produção dele. E o abacaxi não se exige muita água, né? Isso é um lado bom. Certo. A questão de não se exigir muita água é que ele é a família que pertence ao abacaxi é uma planta bastante rústica, que assim, mesmo sem irrigação ele produz bem. Mas se você puder irrigar, ele vai produzir melhor, com certeza. Nós temos 2 dúvidas aí, que é comum, né, com muitas pessoas que produzem em casa. Uma delas é com o maracujá em relação às pragas. Como que a gente pode fazer, né, para eliminar essas pragas do maracujá? Aquela pessoa que está em casa, dona de casa, que produz para o seu próprio consumo. Você tem uma dica aí, Paulo? Então, mas a gente teria que normalmente ver que praga que seria, né? O pessoal reclama muito daquela abelhinha arapuá, que a gente estava comentando ali fora. Ela não é um controle assim muito difícil, não. Na questão da abelhinha arapuá, aquela que enrola no cabelo, que a gente fala, a gente recomenda para a pessoa que procure e ache o ninho dela, que deve estar ali por perto, e faça o controle lá no ninho, porque ela é uma abelhinha muito resistente a inseticidas, inclusive, viu? Às vezes não é qualquer inseticida que mata ela, não. A gente faz a recomendação para controlar ela lá no ninho, que você faz um controle mais fácil. E tem alguma coisa, por exemplo, assim, caseira, que você pode fazer para combater ela? Essas abelhinhas aí, diretamente lá no ninho? É isso que eu estou falando para você. Plantio caseiro. A gente não recomenda você ficar passando veneno dentro de casa, né? Você pode usar, por exemplo, o óleo de nim, que é um produto natural. Você encontra no comércio, aí, naturalmente, nas cooperativas e casas agropecuárias do ramo. O óleo de ninho faz, se você conseguir achar o ninho dela, faz um controle bom sobre ela. E não é um produto tóxico para o ser humano, que ele é proveniente, ele é produzido a partir de uma planta também, né? E uma outra dúvida, inclusive é da nossa coleguinha de trabalho aqui, a Carol, ela tem uma produção pequena, é claro, no fundo da casa dela, de abacaxi, e ela disse que o abacaxi dela não vai, já faz mais de 1 ano e meio, anteriormente você havia dito que o abacaxi demora em torno de 1 ano e meio ali, né, para começar a produzir os frutos. O que você acha que está acontecendo? Depende da adubação também, qual que é o adubo correto que se utiliza? Como a gente estava comentando, o abacaxi é uma planta muito rústica, mesmo sem adubo ele produz. Vai produzir um abacaxizinho menor, mas ele vai produzir. O que pode estar acontecendo, por exemplo, nesse abacaxi dela que já é plantado no quintal, ele pode estar numa área sombreada. Aí a planta, às vezes, fica até muito mais tempo do que isso para começar a produção, porque o abacaxi é uma planta que você tem que produzir a pleno sol. Se tiver numa área sombreada,
às vezes demora muito mais tempo ainda para produzir. Paulo, para encerrar então, mito ou verdade? Colocar açúcar lá no pezinho de laranja deixa o fruto mais doce ou não? Não, isso é mito. Isso é um mito. Tem alguns tipos de adubo que a gente usa que realmente melhora o padrão de açúcar da planta, mas não é açúcar não, é um sal. É um adubo que é um sim, sal. então existe um adubo para isso, né? Existe adubo para isso. Tá ok, então, Tá okay? Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.